Boa tarde, maravilhindas, boa tarde, que o Senhor abençoe grandemente o seu dia de hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, estamos no final de ano e aqui está um tempo muito nublado, as chuvas do final de ano já chegou, para trazer semeadura nova na terra, para trazer brotos novos, para encher os rios, para encher os rios que estavam vazios, né? Nós passamos por uma seca aqui na minha cidade, nós estávamos em uma seca muito grande, mas como eu vejo telejornal, nas outras regiões também. Mas graças a Deus, o Senhor tem enchido os nossos rios, não é mesmo? E hoje eu quero compartilhar com você algo tremendo que vem da parte do Senhor para mim e para você. É algo assim fenomenal, né? Vamos dizer assim. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Isto é uma notícia muito boa, sabe? Nós podemos que com esta promessa, com esta palavra, saber que nós não somos uma coisinha qualquer, que nós não somos insignificantes, né? O Senhor entregou o seu único filho, entregou-o em amor a mim e a você, por toda a humanidade, por toda a humanidade. Essa é a certeza que temos do amor grandioso de Deus para as nossas vidas. E como eu sempre gosto de estar falando a respeito do amor de Deus, eu quero que esse amor do Senhor alcance você, seja em que horário for, seja de que maneira for. Já começou a ventania e já está caindo uns pingos de chuva. Isso é muito bom. De que maneira for, eu quero que você entenda que você não é uma coisinha qualquer, que você não é um ser insignificante, sabe? Deus aposta em você, Deus sabe do que você é capaz nele, Ele sabe o quanto você pode ser frutífera nele, porque o amor dele estando atuando na minha vida, na sua vida, verdadeiramente podemos todas as coisas, nós podemos todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Quem nos fortalece é Cristo. Você já parou para pensar? Você já parou para analisar o quanto Deus ama você? Você já parou para pensar quantos livramentos o Senhor te deu? Você já parou para pensar que a sua família nasceu primeiro no coração de Deus? Eu sempre falo isso em todos os vídeos. Você não vai me cansar de ouvir falando isso. Mas eu não vou me cansar de dizer para você, entendeu? Que a sua família nasceu primeiro no coração de Deus. Você nasceu no coração de Deus. Não importa o que tem se levantado, não importa quais são as circunstâncias que você possa estar enfrentando, né? E dentro disso, desse amor imensurável de Deus, sabe, eu queria falar a respeito do perdão. Eu não sei se você tem algum problema com perdão, mas eu já tive muito problema com perdão, com perdoar outra pessoa que havia me ferido. Eu passei anos e anos e anos cozinhando dentro de mim ressentimento. Ressentimento porque eu achava, eu pensava assim, eu não merecia isso. Ressentimento porque eu pensava assim, mas eu era tão sincera com essa pessoa. Ressentimento por pensar que até Deus havia se esquecido de mim. E isso me trouxe danos profundos na minha alma. Porque quando nós achamos que somos bons demais para qualquer coisa, nós esquecemos de olhar sob a perspectiva de Deus, da palavra de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Mas essa imagem e semelhança de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Nós temos visto no dia de hoje, né? O evangelho está muito bagunçado. E talvez você do outro lado, que porventura acha tudo normal, o jeito que o mundo está vivendo, você vai dizer, não, tá tudo muito certo. Não, tá muito bagunçado. Sabe, na minha época, em 1981 para 82, quando eu entreguei minha vida para Jesus, sabe, ser cheio do Espírito Santo era algo que a gente ansiava, sabe, na subida do monte, em busca de oração. O nosso medo e temor de pecar contra Deus era tão grande, que nós vigiávamos 24 horas por dia aquilo que saía da nossa boca, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Nós tínhamos um cuidado total com a santidade de Deus e de como Deus agia através das nossas vidas. Nós sabíamos que quando nós entregávamos a nossa vida para o Senhor Jesus, que agora quem vivia não era nós, que não éramos e não somos donos de nós mesmos, que quando Cristo passa a habitar na nossa vida, agora nós somos propriedade exclusiva de Deus para dar bons testemunhos, né? E de repente, com o passar dos anos, a gente tem visto que tem se tornado com a mídia exposta e todas as pessoas tendo acesso livre, né? Tem pessoa, você vê pessoa na rede pedindo Pix, pedindo ajuda, auxílio, né? E não tendo vergonha de pedir auxílio, falando em nome de Jesus e pedindo auxílio, pedindo Pix. Na minha época não era assim. Nós sabíamos que tudo o que precisávamos vinha e vem do Senhor. Sabe? A gente sabia que quando a gente entregava a nossa vida para Jesus, Ele então estava ali para realizar todos os desejos do nosso coração segundo a vontade dEle. Não mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. Hoje eu fico escandalizada de ver. As pessoas vão para frente de um telefone e gravam vídeos banalizando a palavra de Deus. Dizendo porque Deus me disse, Deus me falou, porque eu vi, eu sonhei, eu tive isso, Deus me levou em tal lugar. E esquece de mencionar as palavras da Bíblia. Sabe? Ele tenta impor, sabe? Os homens e mulheres estão tentando impor a sua palavra sobre a palavra de Deus. Não é mais a palavra de Deus, é sobre a minha palavra. Vai acontecer isso. Eu tive um sonho, Deus está me dando um revelamento, Deus está me dando uma revelação, e passam por cima da palavra de Deus. Na minha época, ser batizado com o Espírito Santo era algo que a gente desejava profundamente no nosso coração. Quantas subidas no monte! Talvez você não sabe, talvez você está aí do outro lado, você não entende muito, sabe? A gente subia ao monte toda sexta-feira à noite. E saía do monte, né? A gente ia orar ao Pai Eterno no monte. E toda a sexta-feira a gente subíamos uma turma enorme de adolescentes, senhores, senhoras e até mesmo criança, para buscar a Deus no monte. Para orar a Deus, para ter intimidade com Ele, para buscar qual era a vontade dEle, né? E quando uma pessoa era batizada no Espírito Santo, sabe? Quando uma pessoa era revestida do Espírito Santo e a evidência era o falar em línguas estranhas, não era para esse escândalo que a gente tem visto hoje na rede, não. Quando uma pessoa era batizada no Espírito Santo, ou muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo com evidência ou falar línguas estranhas no monte, era sinal de que precisávamos santificar mais, buscar mais, reverenciar mais a Deus. Era agora o momento que a gente tinha de buscar mais de Deus, mais poder de Deus, mais santidade.
Eu não sei se você está querendo, está me entendendo, mas eu estou tentando explicar de uma forma assim que dê para você entender. Para mim entender também, né? Porque afinal de contas, estava ali um grupo de servos e servas do Senhor, com o único intuito de ser usado por Deus para evangelizar, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para declarar que só o Senhor é Rei. Nas nossas reuniões de oração, o Espírito Santo manifestava de uma forma magnífica. Ele não manifesta hoje, não, Helena, manifesta. Tem muitos homens e mulheres de Deus que ainda servem a Deus com temor e com tremor, sabe? Mas tem muitos outros ganhando dinheiro, facilidades, às custas do evangelho, sabe? Quando a gente estava passando por algum problema, quando a gente estava passando por alguma dificuldade, quando estávamos enfrentando alguma enfermidade, era o Senhor que nós clamávamos, era o Senhor que a gente buscava, era nele que a gente deleitava o nosso coração. Não era isso que a gente está vendo hoje em dia, sabe? Não é isso. Porque toda pessoa que chegava na igreja, que chega na igreja ainda hoje, ela quer ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas estão mascarando tanto a presença de Deus que está se tornando essa coisa horrível que estamos vendo hoje em dia, né? As pessoas estão mascarando, estão usando o nome do Senhor em vão, em busca do seu próprio prazer. Eu sou atrevida ao dizer que não ora, não jejua, não busca, mas senta na frente de uma câmera, na frente de um telefone para pedir seguidores. As suas lives, a maioria das suas lives são um escândalo diante do Senhor. A pessoa fica numa live 2, 3, 4 horas, eu não sei quanto tempo, porque eu não vou perder meu tempo de ficar com esses comedores de arroz e feijão. Mas eu vejo, quando eu paro por alguns minutos para ver o que está rolando dentro dessa live, e eu vejo um monte de sem noção embaixo. Glória a Deus, ore por mim, ore para minha família, por favor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, enquanto que aquele que está conduzindo a tal live está à procura de presentinhos, de pix, sabe? Eu não sou contra dízimos e nem oferta. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar que pastor é ladrão, infelizmente tem uns que são mesmo. Sou obrigada a concordar com você que tem uns que é mesmo, mas ainda tem pastores que prezam pela palavra de Deus, que preza em anunciar a palavra de Deus, sabe? Que ainda jejua, paga um preço para suas ovelhas, que chora por uma alma. Você sabe o que é chorar por uma alma? Hoje eu estava aqui na minha cozinha, improvisada, que é minha área de serviço. Eu estava lavando algumas vasilhas e de repente o meu coração começou a apertar, sabe? E me deu um desespero tão grande. Eu falei com Deus: Senhor, salve as almas, salve as pessoas. Eu não estou dizendo salvar você para uma religião, não. Salvar você para dentro de uma igreja, não. Salvar você para Cristo. Porque quando há um novo nascimento na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não somos enganados. Nós não corremos atrás de pix. Porque nós sabemos que o Senhor nos dá enquanto repousamos aquilo que nós necessitamos. Nós não precisamos de ficar chorando miséria na frente de uma câmera, sabe? Sendo que o propósito de Deus para mim e para todas as pessoas que se acham pregadores do Evangelho é anunciar as boas novas do Senhor, porque Ele está voltando.
É dizer para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? É dizer para mim e para você que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus? Que o carro do ano, que o sítio, a fazenda, a casa magnífica, isso vai passar, isso vai ficar. Sabe? Quando o Senhor Jesus veio e morreu por mim e por você, Ele disse que ia preparar um lugar para nós. Eu não sei aonde você mora. Se numa choupana, se num casebre, se numa mansão, se tem o carro do ano, se tem viagens mirabolantes, mas eu quero dizer para você, a casa mais linda desse mundo não chega aos pés do que Jesus foi preparar para mim e para você. E nós ficamos aí correndo atrás do vento, porque agora, essa geração de crentes de agora, eles medem a sua posição espiritual pelos bens que têm. Eu não estou com isso fazendo apologia à pobreza, não. Eu não estou com isso fazendo apologia à pobreza, não. Mas eu fico indignada de pensar o que passa na cabeça desses crentes de hoje que lutam por um carro, por uma casa, por uma moto. É claro, a Bíblia fala: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Não precisa de luta, não. Não precisa ficar desvairado, não. É se ouvir, é se obedecer. É se ouvir e se obedecer. Comereis o melhor dessa terra. Sabe? E eu fico pensando, meu Deus, e se esse povo for viver como Paulo, como João, como Lucas, como Mateus, como Isaías, como Jeremias? Se esses crentes de hoje estivessem naquela época, eles iam dizer que todos esses profetas, que todos esses discípulos estariam endemoniados, né? Porque não tinham bens para desfrutar e jogar na cara de todos, porque não tinham. Como disse Pedro lá naquela porta formosa: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Acontece sim. Eu vejo alguns aí revelando o CPF, revelando o nome da pessoa, revelando uma série de coisas que a pessoa cai de joelhos, pasma, passada, e pensando: isso vem de Deus. E eu vou dizer para você: pode vir de Deus, pode vir, ou pode não. Lembra daquela mulher que seguia Paulo e Silas e dizia: esses são os homens do Deus Altíssimo, e ficou repetindo aquilo. Se você olhar, se eu olhar, que mal tem? Que mal tem uma pessoa aonde você está pregando o evangelho dizer que você é filho do Altíssimo, que você está falando por parte de Deus? Esses cristãos de hoje, eles ficariam com essa mulher falando e repetindo que eles são homem de Deus e se enchendo o seu eu. Mas Paulo viu que tinha algo errado naquilo e repreendeu aquele espírito. Hoje nós queremos ser reconhecidos. Eu vejo um monte de pessoas aí querendo ser reconhecido, dizendo que é boca de Deus. Boca de Deus para mim é isso aqui. Boca de Deus para mim é isso aqui. Helena, mas Deus usa profeta? Usa. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não usa profeta. Deus usa profeta. Mas eu quero dizer com você, nesses quase 40 anos que eu sirvo a Jesus, nos dias de hoje, esses profetas de internet, esses profetas, de repente, eu tô assim, meu Deus do céu, na minha época, a igreja, né, eu não sei se hoje, que eu não entro no mérito questão de vida financeira de igreja, eu não sei se hoje, mas tinha um fundo reservado que era para missões, para ajudar missionários fora do país.
né? Hoje em dia você abre a sua internet e você vai ver lá um monte de pessoas. O português é ruim para dar com pau. Não conhece palavra direito porque os versículos que deixa tá tudo errado, escrito de uma forma toda errada. Entendeu? E diz que é missionária. E diz que é missionário. E diz que é pastor. Eu posso sensualizar o quanto eu quiser, porque eu tenho Deus. Eu posso ser um objeto de desejo para quem quiser, mas eu falo pela boca de Deus. Nós precisamos tomar vergonha na cara, sabe? O amor que foi dispensado por nós naquela cruz do Calvário foi muito grande, sabe? Quando aprendermos, quando nós tiver a aprender que a igreja é necessário participar da igreja, porque eu tenho um monte de desigrejado gritando e clamando por seguidores de internet, mas não fazem seguidores de Cristo. Está interessado no que você pode dar, no presentinho que você pode dar, naquilo que você pode, e um monte de glória a Deus, aleluia, só que a gente não sabe que Deus é esse que eles estão glorificando, mas não é capaz de abrir a boca e dizer: arrependa-te, volte para Deus. Deus tem uma aliança firmada com você na cruz do Calvário. A sua família, a sua casa, se você deixar nas mãos de Jesus, Ele vai restaurar toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua parentela. Mas não. Infelizmente, os crentes de hoje estão preocupados em profetizar, em revelar, em dizer aquilo que Jesus não disse, sabe? Eu escrevi lá na rede que tem esse monte de missionária, pastor, tudo aí pedindo pix, que esse negócio de que Deus me mandou, Deus está me falando, Deus está me revelando, que eis que nessa hora, que isso ainda vai dar um rolo, para essas pessoas que usam o nome do Senhor em vão. Aí levantou a crentaiada tudo para ir lá malhar. Deus ainda usa os servos seus. A pessoa não sabe nem o que significa servo, porque servo é para servir, não é para ser servido, não. Porque desde que eu chego diante de uma câmera e falo com vocês assim: olha, gente, eu tô precisando de um pix, faz um pix para mim, o número do meu pix é esse, deposita tanto, não sei o quê. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que tem que haver barganha. Sabe, eu recebi de graça a palavra de Deus. Um ano, a minha mãe na fé lutou por mim sem eu saber. Ela orou para mim 365 dias sem cessar. É por isso que eu oro por você, que a gente conversa por telefone, que a gente troca, às vezes troca algumas mensagens no Zap. E para você que nem me conhece, eu tenho prazer de orar, sabe por quê? Porque quando eu oro por você, quando eu converso com você, quando eu ouço você, eu não preciso de ficar preocupada com os problemas que me assolam, porque eu sei que nesse momento Deus está trabalhando a meu favor. A favor dos meus filhos, a favor dos meus netos. As minhas necessidades eu tenho que lançar sobre Jesus, não é sobre as pessoas, não. Olha, eu quero dizer para você que Jesus faz milagre ainda hoje, sabe? Porque essa profetaiada que arrumaram aí agora estão abafando os milagres de Jesus, mas Jesus cura. Jesus levanta o moribundo de um leito de morte ainda hoje.
Ele salva a família ainda hoje. Ele tira seu marido, sua esposa do braço do amante, da amante, e restaura o seu casamento, porque seu casamento nasceu no coração de Deus. Ele liberta seu filho e sua filha, seja de que droga for, seja de que depressão for, porque Ele é Deus. Nós precisamos entender, nós que abrimos essa boca de Coan para falar assim, ó, porque Deus falou, porque Deus enviou, porque eu recebi, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Deveria todo mundo ensinar as pessoas a ler a palavra de Deus, porque ela não te deixa enganada. Sabe? Eu posso enganar você, eu posso estar aqui mostrando uma coisa que eu não sou. Eu posso inventar uma série de mentiras para você, você não me conhece. Mas eu sei que em cima de mim, acima de mim, tem Deus. E eu vou prestar conta de tudo aquilo que sair da minha boca. O que esses profetas esqueceu é que eles vão dar conta de tudo que eles têm pregado, de tudo que eles têm enganado. Não estou falando de você que paga um preço, de você que ora, de você que jejua, de você que busca a Deus, de você que é temente a Deus. Eu estou falando dessas pessoas que estão comendo a fé do povo, a fé das pessoas. Estão desacreditando a palavra de Deus, sabe? Tem muitas pessoas aí que confiam em carros e em cavalos. Mas eu faço menção do nome do Senhor. Porque é disso que nós temos que é nele que nós temos que confiar. É nele que nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança. É no Senhor que você deve depositar a sua família, a sua casa. Peça ao Senhor, Senhor, entra na minha casa, faz morada permanente na minha vida, na vida dos meus familiares. E depois me conta se Deus transforma ou não transforma. Foi assim comigo. Quando o meu casamento estava arruinado, eu não fiquei pedindo auxílio para um, auxílio para outro, não. Eu tinha pessoas que oravam comigo. Eu tinha uma pessoa que era fiel comigo na oração. Mas eu sabia que tinha que pagar um preço. Era eu. Quem tinha que correr atrás do prejuízo que Satanás estava me causando era eu. O Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma. Tudo que vem de Deus dá paz. Tudo que vem de Deus traz alegrias, traz mudança de vida. Leia a Bíblia. Eu não compreendo, a maioria das pessoas tem a mania de falar isso, né? Fala isso há quase 40 anos atrás, desde quando eu me converti. Eu não entendo a palavra. Eu não consigo compreender. Mas engraçado, entende a palavra mentirosa que uma pessoa traz para você? Não entende a palavra de Deus? Mas entende das mentiras que as pessoas soltam na rede, dizendo que vem de Deus, que vem de Deus, que Deus mandou. Olha, e todos aqueles que o receberam, que receberam Jesus, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus, está lá em 1 João. Todos aqueles que receberam. Quando você recebe o Senhor Jesus no seu coração, Ele te dá o direito de ser filho de Deus. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Você não precisa mais de andar pelo que o outro diz. Você agora pode chegar até o trono da graça de Deus. Não tem mistério. Não tem mistério. Sabe? Você chega diante de Deus pelo vivo e santo caminho que Jesus abriu para mim e para você. E esse caminho foi aberto com sangue. Com o sangue precioso que Ele verteu na cruz do Calvário. Então, eu quero dizer para você,
O Jesus de Paulo, de Pedro, de João, de Lucas, de Isaías, de Jeremias, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra é o seu Deus. Lembra que a terra estava sem forma e vazio? E disse Deus, haja. Ele criou tudo através da palavra. E ele fez a mim e a você para sermos imagem e semelhança dele. Se o aceitarmos de todo o nosso coração. Então, receba a paz de Deus. Receba o consolo de Deus. Receba a alegria de Deus. Receba tudo aquilo que Deus tem para você, para sua casa. O Senhor te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele conhece você. Ele conhece o seu levantar. Ele conhece o seu deitar. Ele sabe tudo a respeito de você. Basta você acreditar. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria dele é a minha, a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir? Lembre-se, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por você.